Quem faz esta pergunta é um descriado já, quase em último grau, ou mesmo no último grau. Parece que já está tão apanhado por dentro que já não tem conserto. Vai morrer assim. E só a morte o libertará disso. Por qualquer motivo. É um dos da lei. Ou são estes da lei alguns fariseus, são os grandes intérpretes da lei, os vigias da lei, do cumprimento da lei na sociedade, os fiscais do cumprimento da lei, que fazem esta pergunta. Vejam a que nível infra-humano eles se colocam. Por qualquer motivo. A mulher divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo. Mas a mulher é assim menos do que o gato. Mas hoje as nossas leis são diferentes. Mas não é isso que fazem, quer da mulher, quer do homem. É que nós, perante a lei, parece que somos menos que gatos. Ou que cães de estimação. É o que a lei faz. Descria-nos por completo, porque não nos estimula nada a crescer de dentro para fora. Só por fora e no respeito pela lei, mais nada. Cresce a lei, multiplicam-se as leis, cresce a dureza da lei, pois na mesma progressão diminui o ser humano. Os seres humanos diminuem, desaparecem. As constituições e todas as leis que depois se fazem a partir dela só se aplicam se forem constitucionais, isto é, se respeitarem a lei, a chamada lei fundamental do Estado, de cada país, de cada nação. As leis é o que fazem, descriam. Essas constituições só servem para descriar os seres humanos. A única constituição política que faz seres humanos a crescer plenamente e integralmente é a Constituição Política de Deus, do reino, reinado de Deus, Criador nosso Abá. A Constituição Política do reino de Deus, Criador. E de Deus, Criador. Porque ela é uma Constituição Política maiútica. Isto é, nunca aposta no exterior, só aposta no interior de cada ser humano. É a partir do interior de cada ser humano que ela vai puxar o ser humano para ele se revelar na sua plenitude. Sair cá para fora tudo o que é de ser humano. Se desenvolver na sua originalidade própria, porque não há dois iguais. E isso é tão belo. Pela lei ficamos todos uniformizados. Basta-nos aquela bata e a gente fica todo igual. Como as mulheres muçulmanas. Olha-se para aquilo, eu até digo aquilo, que a mulher que aceita andar assim, vestida, renunciou a ser mulher. Não estou a dizer mal dos muçulmanos, estou a dizer mal daquela perversão que é o Alcorão, que é a lei. Se há alguma coisa, alguma lei institucional que leva uma mulher e que depois se mete tão dentro dela como uma espécie de mítico demónio que a possui por dentro, depois é ela própria que quer assim, o que fizeram dela para ela querer aquilo, o que fizeram dela por dentro, como a estragaram por dentro, para ela deixar de ser, fica tudo uniformizado. Mas os meus irmãos e irmãs muçulmanos não são capazes de perceber isso, do século XXI. É por amor que lhes digo. Se não revogam essas porcarias todas, se não vão demolir essas coisas todas, deitar abaixo isso, nunca mais chegam lá, à dimensão do ser humano.
como nós aqui no Ocidente e pelo resto do mundo. E neste caso, certamente que, se calhar, os piores, os mais hipócritas e os mais perversos, somos os que estamos a fazer o lugar hoje na sociedade destes fariseus, que faziam os fariseus no tempo de Jesus e na sociedade do tempo de Jesus. São as igrejas. A começar pelos pastores e pelos clérigos e pelos que andam assim com essas leis eclesiásticas, canónicas e tal, com estes moralismos todos na cabeça. Quer dizer, primeiro estragaram-nos a nós, depois ainda nos põem à frente das populações. Corrompem-nos, arrancam de nós o que há de humano, que tínhamos de entranhas de humano, e colocam-nos à frente das populações, como dirigentes. O que é que sai? É como colocar um lobo ou um conjunto de lobos a guardar um rebanho de ovelhas. Acha que ao fim do dia tem lá alguma viva? E se tiver alguma viva que está com dignidade? A dignidade da ovelha. Agora, substituam ovelhas e ponham pessoas, seres humanos, mulheres e homens, meninos e meninas, idosos, pessoas de idade, casais. Acham que fica alguma coisa? Não fica nada. E então fazem esta pergunta. É permitido a um homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? E Jesus responde, na linha da... É uma espécie de aplicação do princípio enunciado no capítulo 5. Não lestes que o Criador... Cá está. Deus Criador. Não o Deus ídolo. Inventado pelos sacerdotes para justificar os seus poderes, privilégios. Não lestes que o Criador, desde o princípio, portanto, antes de haver Israel, antes de haver Abraão, antes de haver Moisés, antes de haver lei e leis, não lestes que o Criador, desde o princípio, fê-los homem e mulher. Assim, Jesus, assim, eis um ser humano na linha do projeto político maiúsculo de Deus Criador. Eis, os fez, esse azedo nas barbas dos fariseus, que fizeram esta pergunta estúpida, perversa, própria de perversos, de pervertidos. Só pervertidos é que fariam é que punham uma questão destas, nos termos em que a puseram. O Criador, desde o princípio, fê-los homem e mulher. Homem e mulher, ali. E disse, por isso o homem deixará o pai e a mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois um só. Portanto, já não são dois, mas um só. E acrescenta, pois bem, o que Deus uniu, o que Deus Criador uniu, não o separe o homem. O homem macho, o poder. O fariseu estava ali a fazer a pergunta. A lei que o homem macho cria, que o sacerdócio cria, para manter os seus privilégios, sempre se resguardar. O que Deus uniu, homem e mulher, um só. Não o separe o poder, nem o Deus ídolo, nem esses poderes, a trindade dos poderes. Não o separa. Não o separa a lei perversa. Isto é muito exigente. Que bem. Mas só por esta exigência é que se chega a ser humano. Senão só criamos coisitas. Monstros, mais ou menos monstros. Mais ou menos bestas. Seres humanos, não. Já percebi.